Tudo que aumente o que nos faz funcionalmente mais jovens. Se você conseguir aumentar, isso chama-se a teoria unificadora do envelhecimento. Juntar todas as teorias numa só. Que é o seguinte, o déficit de energia explica o encurtamento telomeral, o estresse oxidativo, os distúrbios neuroendócrinos e a decadência mitocondrial. Por quê? Por um déficit de energia. Se eu tiver um déficit de energia, eu vou terminar mais velho. Então eu tenho que aumentar a produção de energia mitocondrial para todas as doenças, independente do nome dela. Produção energética mitocondrial é o mais importante aspecto de saúde, doença degenerativa e envelhecimento. É o que interessa, afinal. O que você vai fazer? Você vai melhorar a produção energética mitocondrial. Ele melhora, não interessa que doença que ele tiver, ele vai melhorar. Como aumentar a produção energética de uma pessoa para uma idade mais jovem? Como é que eu faço um cara de 70 ter energia de um cara de 40? Só posso fazer isso mexendo na mitocôndria. Como é que eu mexo na mitocôndria? Eu tenho que entender como é que funciona a mitocôndria. Eu só posso mexer no motor de um carro se eu entender o motor do carro. Se eu não entender, o carro não vai andar mais, porque eu vou tirar parafuso, não vou saber onde coloco de novo, etc. e tal. Então, o que você tem que entender, agora para frente, é que saúde é igual a eficiência mitocondrial. Uma pessoa que está vendendo saúde, ela tem uma eficiência mitocondrial boa. Energia produzida pela mitocôndria é o QE. Não tem qual é o seu QI? Qual é o seu QE? Quanto que você gera de energia mitocondrial? Então, se você diminuir o seu QE, você envelhece, você tem doenças, você fica obeso, etc, etc, etc. O seu QE está baixo. Por exemplo, você tem um câncer latente. Todos nós temos câncer latente. Esse câncer latente, ele tem fatores promocionais que vão fazer ele virar um tumor maligno. Ele está lá latente, ele vai virar um tumor maligno. Eu preciso de diminuição da eficiência do sistema imune, porque o sistema imune está lá controlando, patrulhando. Opa, vamos prender essa célula aqui, ó. Ela está virando cancerígena. Vamos prender aquela, vamos prender aquela. Então, o sistema imune. Depende da utilização de oxigênio. Se eu estiver utilizando o oxigênio mal, eu atinjo o meu limiar de energia, eu tenho que passar para o anaeróbico. Na hora que eu passo para o anaeróbico, eu caio a produção de energia e eu tenho o chamado efeito Warburg. O efeito Warburg é o seguinte, a célula cancerígena tem preferência pelo metabolismo anaeróbico. Efeito Warburg. Em alemão, Warburg. Se pronuncia como um V. Warburg. Então, o Otto Warburg ganhou o Prêmio Nobel em 1931, porque ele é conhecido no mundo como efeito Warburg. Uma célula, uma vez cancerígena, ela tem preferência pelo metabolismo anaeróbico. E sabe o que faz o metabolismo anaeróbico? Glicose. Então, você não pode dar glicose para o paciente com câncer. Se você der para ele carboidrato, o tumor aumenta. Você tem que tirar carboidrato da vida dele. Primeira coisa na receita tem que ser assim, ó, eliminar carboidratos, o máximo possível. Pão, pizza, pasta, tudo. Tem que tirar tudo. Causas do processo anaeróbico. Deficiência nutricional, déficit de proteína, aumento de carboidratos, déficit de vitamina D3, desidratação, deficiência hormonal. Por que os cânceres ocorrem com a idade mais avançada? Você vai lá no hospital de câncer, você não vai ver muita gente de 20 anos com câncer. A maioria está lá com 60, 70, 80. Por quê? Eles começaram a ter deficiência hormonal. A progesterona, por exemplo, estimula o gene P53, que produz a proteína P53, que é apoptótica. Não deixa a célula virar cancerígena. Respiração inadequada, deprivação de sono, a pessoa fica muito sem dormir, aí cai o sistema imune, cai não sei o quê, entra um mecanismo anaeróbio. Diminuição da lipólise, diminuição do metabolismo dos ácidos graxos, deficiência nutricional, privação de sono, deficiência hormonal, toxicidade, infecções, hipóxia, submetilação, isquemia, estresse, inflamação, hipoglicemia, leva o quê? A uma hipóxia funcional. Isso tem um nome hoje, chama-se hipóxia citopática. Guarda esse nome.
fulano tem hipóxia citopática. O que é hipóxia citopática? Significa o seguinte, não é que está faltando oxigênio para ele, não. É que ele não está sabendo usar o oxigênio. Quando você tem uma diminuição de oxigênio a nível celular, diminuição de utilização de oxigênio, não é de chegada, não. De utilização, você tem o que se chama hipóxia funcional, também chamada de hipóxia citopática. Esse é o termo. Isso leva a uma decadência mitocondrial, porque é um ciclo vicioso. Agora você vai começar a ter um metabolismo anaeróbico, você vai começar a gerar ácidos, radicais livres, que vai lesar o DNA mitocondrial, e aí a desgraça está feita, aí entra num ciclo vicioso. Isso leva a doença degenerativa e acaba levando à morte. Isso você tem que entender. Para a chegada adequada do oxigênio na mitocôndria, você tem que ter uma respiração adequada, pulmões funcionais, hemoglobina, ferro, boa função cardíaca, artérias flexíveis, suficiente 2,3 de fosfoglicerato. A hemácia não possui núcleo nem mitocôndria, sabia disso? E tem uma sobrevida em torno de 120 dias. Essa hemácia, ela glica com facilidade. Aí ela fica uma hemácia glicada ou glicosilada. A hemácia glicosilada ou glicada, ela é inútil. É um ferro velho circulando no seu sangue, não serve para nada. E ela fica, aquele pedaço de ferro velho fica ali circulando 120 dias. Principalmente quando você come muito carboidrato. Picou, glicou, picou, glicou, picou, glicou. Então a energia corporal, o que eu faço com ela? 60% eu manter a temperatura. Por isso que eu tenho que ter a temperatura 36,6. Porque se eu tiver ela muito baixa, essa energia... Agora eu não vou poder queimar energia lá, eu vou engordar. Porque isso aqui é uma queima de energia. Mesmo que eu não esteja fazendo ginástica, se eu tenho um metabolismo basal alto, eu estou utilizando, eu estou queimando. Se eu não queima, como engorda? Então 60% é a manutenção da temperatura, que é em torno de 36,6. Você pode pegar, por exemplo, um paciente com câncer, medir a temperatura matinal. Você vai ver que não dá 36,6, está menos. Pode medir. Tem que ser depois que acorda, antes que levanta. O termômetro tem que ficar na cabeceira da cama. E você vai ver que ele vai melhorando à medida que a temperatura vai aumentando. A 40% daquela energia você vai usar em reações bioquímicas e fisiológicas. Tudo, tudo, tudo. Então, a energia celular da célula vai ser usada na biossíntese de partes estruturais. As coisas vão ficando velhas, pô. Tem que mudar tudo. Eu tenho que mudar a parede da célula, tenho que mudar a hemoglobina, eu tenho que mudar a fibra muscular, síntese de componentes químicos, as minhas enzimas ficam velhas, manutenção e preparo de danos e lesões, machuquei o pé, tem que sarar, crescimento e multiplicação de célula, armazenamento de nutrientes, mobilidade, aqui, eu estou gastando energia andando aqui, ó. Tudo isso vai utilizar essa energia que vai ser gerada lá. O que acontece na diminuição da produção de ATP? Eu tenho uma diminuição da minha condição física, o meu fitness. Eu não posso sair para andar no shopping, porque eu canso. Você tem que ter uma cadeira de roda para me levar no avião. Você não viajou? Tem gente que entra no avião porque não consegue andar, porque fica cansado. Não tem condição física. Não tem energia para andar. Não, mas você tem que fazer ginástica. Você precisa fazer ginástica, você deixa de ser preguiçoso. O seu paciente não é preguiçoso, ele não tem energia para fazer ginástica. Dá para você entender isso, pô? Ele arrumou desculpa que ele não tem tempo, igual você. Que amanhã eu começo, que não sei o quê. Fica protelando, porque ele não tem energia para fazer ginástica. Não adianta você forçar ele para fazer ginástica. Você tem que esquecer essa parte de ginástica primeiro. Você tem que cuidar dele primeiro, dar energia para ele. Aí ele vai querer fazer ginástica. Não é você forçar ele, não. Você só frustra ele. Só isso. Ele gasta dinheiro, vai lá na academia, assina para o ano inteiro, vai uma vez. Sabe, você já viu esse filme, já? Ah, bom. Segundo, deficiência hormonal, diminui a produção de energia. Fadiga adrenal, aquele problema que você conhece. Nossa Senhora, como que tem, principalmente entre os médicos. Uma doença médica essa. Os plantões da vida. Gordura trans, que prejudica inclusive a membrana mitocondrial. E deficiência de carnitina, de coenzima Q10, de vitaminas do grupo B, de minerais, principalmente cromo e magnésio, decadência mitocondrial, chamado mitocondrial decay.